e direcionada especificamente, primeiramente, a um povo chamado os judeus. Aleluia, Jesus. Quem está compreendendo, diga amém. Amém. Lemos um texto aqui que a princípio é um convite. Vinde. Ele chama, ele convida. Jesus um dia ele me convidou. Ele me convidou. Mas antes dele me convidar, ele convidou primeiro um povo chamado povo hebreu. Glória a Deus. Aleluia. Que segundo a história da Bíblia Sagrada, baseado no Antigo Testamento, Aleluia. eu falo muito do Antigo Testamento e falo da história do Antigo Testamento, porque a Bíblia, ela é um conjunto, uma coleção de livros. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E se divide em livros históricos, poéticos, evangelho, epístola, que são as cartas, né? E livros proféticos, por exemplo, Daniel, Apocalipse, Zacarias, né? E a Bíblia registra na história de Israel, no Antigo Testamento, Aleluia. que o último rei bom Glória a Deus. foi Josias. Aleluia. O último rei bom foi Josias. Glória a Deus. Então, até Josias, o povo não sabia o que era ser oprimido. Glória a Deus. Aleluia. Mas depois do rei Josias, a Bíblia diz que Deus, ele permitiu que viesse sobre Israel a opressão Glória a Deus. de outras nações. A primeira opressão sobre Israel foi a opressão do poderio assírio. Os assírios invadiram o reino das 10 tribos, o reino considerado na história de Israel como o reino do norte. O reino de Israel é o reino do norte, composto por 10 tribos. Israel não obedeceu a palavra de Deus e Deus permitiu que viesse a opressão. Aleluia, Jesus. Depois dessa opressão veio a opressão dos babilônios, Glória a Deus. Aleluia. regida pelo rei Nabucodonosor. Todo mundo conhece a história. Agora Deus, ele permite que a opressão venha sobre o reino do sul, o reino de Judá, Glória a Deus. o reino das 2 tribos. Quem está compreendendo, diga amém. Deus. Quem está compreendendo, dá glória a Deus. Então Israel começou a experimentar o que é ser oprimido, Grande Deus. o que é Aleluia. ser sobrecarregado pelo jugo humano. Aleluia, Jesus. É por isso que ele diz aqui em São Mateus: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Aleluia. O de Nabucodonosor não era, não. Aleluia, Jesus. Impostos pesados, leis que contradiziam a sua cultura religiosa, que contradizia as leis mosaicas que eles aprenderam por intermédio do profeta Moisés. Glória a Deus. Glória a Aleluia. Deus. Glória a Deus. A Bíblia diz que depois da opressão dos babilônios veio a opressão da Média e da Pérsia. Aleluia, Jesus. Glória Eu a vou Deus. resumir devido ao horário,
Glória a Deus. A Média e a Pérsia, dois reinos, se uniram, derrubaram o Império Babilônico e oprimiram todo mundo. Todo mundo estava oprimido. Deus está começando a falar com você. É só você prestar atenção. Você que está passando por um problema e se sente sobrecarregado, sobrecarregada, que não vê uma saída ou uma solução, Deus está falando com você. Preste bem atenção. Segura aí, porque você vai compreender. Porque esse é o objetivo nosso aqui, fazer com que você compreenda o que Deus quer falar aqui e o que Ele está falando. Então, depois da Média e a Pérsia, dois impérios que se uniram para derrubar o Império Babilônico. Depois desse império, se levantou o Império Grego, a Grécia, que dominou também um período de tempo o mundo e oprimiu Israel. Veja que Israel, o povo de Deus, só vem sendo oprimido daí para cá. Aleluia! Né? Tem um espaço, tempo de liberdade, mas de repente se levantou um rei poderoso na terra e oprime novamente Israel, porque Israel não está voltado para Deus. Israel não está com Deus, né? O homem e a mulher sem Deus é semelhante a uma folha seca caída no chão, vai para onde o vento assopra. Amém? Glória a Deus. E depois da Grécia, se levantou o Império Romano. O Império Romano. O Império Romano, ele se estendeu em todo o ministério de Jesus. Quando Jesus nasceu, a maior potência mundial da terra era o Império Romano. Glória a Deus. Era o Império Romano. Roma governava o mundo, as nações. Roma governava as nações. E Roma invadiu Israel e oprimiu Israel. O Império Romano dominou Israel. Nos dias de Jesus, diz a história que havia ainda grupos de resistência, como os Macabeus. Os Macabeus, que eram judeus. Existiam grupos de resistência chamados os Zelotes. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Os Herodianos. E todos esses grupos eram oprimidos por Roma. E oprimia também a classe mais fraca de Israel. Aleluia. Glória a Deus. Povo deles. Eles oprimiam o seu próprio povo. E a Bíblia diz que veio Jesus durante o governo romano, o Império Romano, exercendo o ministério na terra. E aí agora eu entro nesse versículo. Por isso que foi falado, foi uma introdução para esse versículo. Glória a Deus. Eu entro nesse versículo e eu vejo Jesus convidando os judeus para saírem debaixo daquele jugo pesado, daquela opressão pesada romana, porque os impostos eram pesados, as taxas eram altas, o povo não conseguia pagar, o povo não conseguia emprego, por causa da mão de obra escrava que era barata. Deus está falando com você que está desempregado, com você que está desempregada e não vê uma solução para o seu problema, não vê meios, recursos para pagar as suas contas. Jesus, Ele está te convidando. Deus quer tirar essa má sensação que oprime a sua alma, que sobrecarrega o seu espírito, e Jesus, Ele quer te dar uma sensação de vitória, Glória a Deus. de alívio. Glória a Deus.
os judeus, eles estavam ali, mas eles tinham uma perspectiva, uma esperança de que viria o Messias e os libertaria. Aí veio Jesus pregando e evangelizando um reino espiritual, um reino que não é desse mundo. Glória a Deus. Os judeus que viviam debaixo da lei, tinha muitos deles que, mesmo tendo dinheiro, não tinha uma sensação de liberdade. Sabe por quê? Porque a própria história da Bíblia, no Novo Testamento, Lucas fala que eles matavam os judeus, os sacerdotes, dentro do templo. Exemplo disso foi aquela matança dos galileus, ordenada pelo rei Herodes. O rei Herodes ordenou, ele deixou o imperador romano entrar lá no templo, né, e matar os galileus. Ele podia impedir isso, ele podia intervir, mas ele deixou, ele permitiu, ele ordenou. Ele tomou parte daquilo. Então eles eram oprimidos pela cultura romana, eles eram sobrecarregados pelos impostos de Roma, que eles tinham que pagar dentro do seu próprio país, tinham que pagar para uma nação pagã. Isso era uma opressão muito grande para aquele povo que tinha uma lei a seguir, que tinha uma cultura religiosa voltada para a adoração ao único Deus. E agora Jesus vem e diz para eles: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Nesta noite, não importa o teu problema, a tua religião, Jesus, ele quer te dar alívio. Jesus quer dar descanso para a sua alma. Jesus, ele quer te dar a libertação, o alívio da opressão desse mundo, da opressão do pecado, da iniquidade. Jesus quer te libertar de tudo isso. Depende unicamente de você, porque Ele está te convidando, Ele está te chamando para você viver uma nova maneira. Jesus está te convidando para você aprender a viver de uma nova forma, não debaixo do jugo do pecado, da maldição que está sobre esse mundo, mas para viver uma vida debaixo do jugo de Jesus. Um jugo suave, um jugo leve, um jugo que te proporciona a sensação e uma perspectiva de uma vida melhor no dia seguinte, no dia da manhã, nos dias futurísticos. É isso que Jesus quer te dar nesta noite: certeza de vida eterna, certeza de salvação. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor. Glória a Deus. É isso que Jesus quer fazer aqui nesta noite com você. Jesus quer tirar você de debaixo deste jugo pesado, esse fardo pesado. Jesus quer tirar de você essa carga. Quando eu falo de jugo, eu não falo daquele instrumento que é posto sobre o pescoço de uma junta de bois para puxar o arado, não. Eu falo da maldição que assola o mundo, o pecado, o modismo, a vaidade. Eu falo disso. Deus fala disso com você. Deus te chama nesta noite. Uma coisa que me chama a atenção é que Jesus direciona a palavra dele. Ele direcionou ao povo que estava sendo oprimido. Oprimido naquele momento. O Império Romano oprimia Israel naquele momento. Então, quando nós lemos a Bíblia,
Nós temos que pensar em Israel primeiro. Quando se pensa em Israel, se consegue interpretar a Bíblia. Essa é uma regra que eu deixo para vocês aqui nessa noite. Quando lê a Bíblia, pensa em Israel primeiro. Porque Israel é o motivo pelo qual Deus enviou a palavra. Primeiro ela é dirigida, direcionada a Israel. Depois, em segundo plano, os gentios. Hoje eu tomo posse de todas as promessas da Bíblia por meio da minha aceitação à pessoa bendita de Jesus Cristo. Quando Ele fez esse convite a mim, vinde a mim, eu fui e aceitei o jugo dele. Hoje eu tenho sensação e certeza da minha salvação. E dessa mesma forma, Jesus quer fazer na sua vida, minha irmã, meu irmão, também quer fazer na vida do seu familiar, do seu esposo, do seu filho, do seu parente que está lá fora, debaixo do jugo do pecado. Jesus quer salvar também. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Jesus quer salvar também a tua família. Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Deus disse a Abraão: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra, sem exceção. Todas. Aleluia. Deus não faz acepção de pessoas. Glória a Deus. Quando se refere ao seu plano de salvação, que seja judeu ou grego, que seja gentil ou publicano, Deus salva. Se aceitar o convite do seu filho, Deus ele salva. Eu estava no meu serviço há 2 dias atrás. Eu estava em um equipamento e eu parei e olhei para o companheiro de trabalho e o Espírito Santo falou fortemente no meu coração: esse é o momento, lança o convite. E eu lancei esse convite aqui. Falei: olha, Jesus diz assim na palavra dele, Mateus 11:28: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Glória a Deus. Presta bem atenção no que Jesus fez na vida daquele cidadão brasileiro. É coisa tremenda, irmãos. E eu olhei para ele assim, ele deu um riso de deboche, mas quando ele debochou, eu falei: era disso que eu precisava, uma motivação. Deus, ele precisa ser motivado. E naquele momento, Deus, ele falou no meu coração: eu vou arrebentar, eu vou destruir, eu vou derrubar a barreira que há no coração dele agora. Glória a Deus. Abre a tua boca. Ele mandou abrir a minha boca. E eu falei para ele: sabe por que Jesus, ele falou essa frase? Ele falou: não, eu vou te explicar. Quando ele falou isso, ele falou para o público, um povo que estava sendo oprimido por leis, sendo cobrado impostos de uma forma ilícita, absurda, que sobrecarregavam eles, que oprimiam eles. Eles tinham que obedecer uma lei que não era a lei do país deles. Eles tinham que se submeter a conviver com um povo que não tinha a mesma cultura que a deles, e eles eram cobrados. Aí ele falou assim para mim: poxa, tem alguma coisa a ver comigo. Eu estou com os aluguéis atrasados, estou me cobrando e eu não tenho condição de pagar. E isso está me causando uma preocupação muito grande. Eu falei: olha aí, ó, isso é opressão. Você está oprimido, é por isso que você debochou, né? Só que eu sabia que era o diabo, né? Eu falei: é por isso que você debochou, né, Satanás? Você sabia o que ele estava sofrendo, né? Você estava fazendo ele sofrer. E eu continuei empurrando a espada, porque a palavra de Deus é semelhante a uma espada de 2 lâminas. Quanto mais você prega, você maneja, mais corta o inimigo. Aleluia.
disse a Timóteo: Timóteo, apresenta-te ao teu Deus como obreiro aprovado, que não há do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade, a palavra de Deus. Ali o diabo estava sendo derrotado na vida daquele rapaz. E eu comecei pregando. E eu falei para ele: olha, só que Jesus, ele não quer salvar somente aquele povo lá não. Aquele povo está em guerra, lutando pela faixa de Gaza, pela Palestina lá. Só que eu quero te dizer uma coisa: o objetivo de Deus aqui agora é você. Jesus, ele quer trocar esse fardo teu pesado, essa opressão, e colocar sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua alma, um fardo leve, para você ter uma boa sensação, para você ter esperança, perspectiva de vitória. Ele parou, arregalou os olhos, e o Espírito Santo falou: esse é o momento, pode lançar agora o convite. Eu falei: você quer aceitar Jesus? Ele olhou. Falei para ele: olha, se você deixar para amanhã, pode ser que você dê sorte, mas se você aceitar agora, o teu inimigo, tu crê no diabo? Eu creio, se existe Deus, existe o diabo também. O teu inimigo vai perder agora, vai perder essa batalha. Tu crê? Tu quer aceitar Jesus? Aleluia! Ele falou: eu quero aceitar Jesus. Glória a O que eu tenho que fazer para aceitar Jesus? Eu falei: levante a sua mão e confesse o nome dele. Confesse para ele escrever o seu nome no livro da vida, para que o seu nome esteja lá, para que no dia do arrebatamento o teu nome seja achado escrito lá, pelo poder do nome de Jesus e pela graça de Jesus Cristo. Aquela alma foi salva. Aleluia! Glória a Deus. Aí eu, por obrigação, direcionei ele a uma igreja. Não falei para ele: na igreja pentecostal Deus e Amor, não faço isso. Eu falei: você mora ali no Morrinho dos Dois, você procura uma igreja evangélica lá nas proximidades. É que você se achar, né, confortável nela, se sentir bem nela, você fica. Glória a Amém? Deus. Porque o Espírito Santo, ele incomoda quando nós estamos no lugar errado. Aleluia, Jesus. Né? Quando eu entro num local que aquele local não é adequado para mim, ele me incomoda, eu me sinto incomodado, eu saio dali. A mesma coisa é a pessoa quando vai numa igreja. Se não for o lugar dela ali, o Espírito Santo incomoda, ela vai para outra. Ela vai até ela se sentir confortável no lugar. Glória a Deus. Porque o ser humano, ele tem essa ideia de buscar o conforto para ele, né? Glória a Deus. E Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Amém? Que Deus abençoe a todos. Essa mensagem